esse negócio do Richard Rios é bom. Esse tipo de coisa é bom acontecer. Tem um monte de tonto que fica lá à beira lá do alambrado lá, pedindo camisa do cara, faz cartaz e faz pro filho ficar com cartaz na mão o jogo inteiro. O filho não assiste o jogo porque o cara coloca o filho pra ficar segurando aquela porcaria, pedindo camisa de jogador. Parem com isso. Deixa a criança assistir o jogo. Parem com essa idiotice de levar cartaz pedindo camisa. Vai na loja e compra, pô. Vamos lá, mais um aqui antes da gente falar do... Fala, Weber, Murilo aqui de Jundiaí, concordo com o Marcel, cara, mas a torcida do Palmeiras também é muito chata, cara, poxa vida, vai Corinthians. Mas mesmo, a torcida do Palmeiras é chata demais, inclusive a chatice da torcida do Palmeiras mandou Tele lá pro Tricolor e o Zete não, o Zete foi culpa da diretoria do Palmeiras, mas o Tele foi muito por conta disso. A torcida do Palmeiras conseguiu chutar o Tele no início da década de 90, final de 80 e início de 90. Marcel Capretes, em relação ao clima do clássico, você deu para sentir aí, né, nas falas do atleta do Corinthians que sábado o bicho vai pegar, sábado tá cheio de, como é que ele disse ali, vai ser quente, quer dizer, como diria o outro, vai se criando um clima, Capretes. Vai, tem um enredo muito grande, né? Você imagina como vai ser o Memphis Depay reencontrando os jogadores do Palmeiras. A polêmica que deu, aquela subida na bola, com a CBF intervindo, mandando recomendação para arbitragem. É que o jogo vai ser na Arena Barueri, né? Se fosse no Allianz Parque, seria pior para o Corinthians e melhor para o Palmeiras. Aí você vai falar, poxa, mas o Corinthians ganhou lá. Primeiro jogo da final do Paulistão foi no Allianz Parque, quem ganhou foi o Corinthians, que na verdade foi o gol do título, o gol da conquista, né? O gol do Yuri Alberto. Mas são cenários diferentes, né? O Palmeiras mais do que o Corinthians mudou muito de lá para cá. É só você ver a formação do Palmeiras hoje, o jeito de jogar do Verdão, ainda não está consolidado, a gente vai falar depois, mas o Palmeiras está mudando. O Corinthians é essa pegada aí. E o Corinthians, ele foi eliminado na pré-Libertadores e ele começou mal a Sul-Americana. Em 2 jogos ele não ganhou ainda. Então, não que a pressão seja maior no Palmeiras, mas os dois chegam pressionados. Os dois. O Corinthians tem que dar uma resposta. Porque e aí, a Sul-Americana agora, o Corinthians está vivo, não está eliminado, mas está numa situação que não é das melhores, tem só 1 ponto em 6 disputados. O Corinthians no Brasileiro vem de uma boa vitória, ganhou do Vasco 3-0. E o Ramon Dias, ele tá com essa ideia, né, Weber, de que o brasileiro tem que ser prioridade para evitar o sufoco do ano passado. Mas ele tem que entender que o ano passado era uma circunstância, esse ano é outra completamente diferente. Começando pela diretoria. O Augusto Melo tinha acabado de entrar, então aquelas pataquadas que ele cometeu, ele já não está cometendo esse ano. O elenco já está praticamente fechado. Se o Corinthians for no mercado agora na janela de meio de ano, ele não vai contratar 200 jogadores como contratou na janela do meio do ano passado. Então o time já tem uma espinha dorsal. Para mim o Ramon Dias, ele colocar reservas na Sul-Americana foi um baita erro. Foi um baita erro, até porque ele chegou ano passado no segundo turno. Esse ano a gente está na 3ª rodada agora no final de semana. Enfim, então é claro que o Palmeiras, por jogar em casa, mesmo não sendo no Allianz, ele vai querer dar uma resposta para o torcedor, mas eu vejo o Corinthians, nesse caso, priorizando o Campeonato Brasileiro, jogando de igual para igual. Jogando de igual para igual, vai ser uma estratégia muito clara, o Ramon Dias vai se defender, vai colocar os 11 jogadores atrás da linha da bola e vai buscar o contra-ataque, como foi no jogo do Allianz Parque. Mas vai ser um baita jogo, Weber, o Palmeiras vai vir mordido, vai querer dar o troco, né? Não vai ter a taça do Paulistão, mas ganhando, ele dá uma resposta para o seu torcedor, e o Corinthians, por outro lado, vai vir com tudo também, porque uma vitória ou um bom jogo em um clássico dá moral e confiança para a sequência da temporada. Concordo, Capretes, vai ser um jogaço e você vai curtir tudo aqui no Futebol da 105 FM no próximo sábado. 18h24. Vamos falar do Palmeiras, não é? O Palmeiras que ontem bateu o Cerro Porteño por 1-0, inclusive já trazendo aqui a tabela do grupo do Palmeiras, né? Palmeiras 6, Bolívar 3, porque o Bolívar ganhou ontem do Sporting Cristal 3-0. Será difícil bater o Bolívar lá na altitude, né? É um time que melhorou durante os anos, né? Antigamente não, ainda tinha alguns times aí do Brasil que conseguiam vencer lá na altitude, mas a coisa, eles vão melhorando, né? Logicamente vão evoluindo e tem ainda a altitude ao seu lado.
nesse caso, né? Então, Bolívar 3, Sporting Cristal 0, Bolívar pulou a vice-liderança e pega o Palmeiras lá na altitude na próxima rodada. Cerro Porteño 3, Sporting Cristal 0. Me parece que o Sporting Cristal será o time que vai apanhar de todo mundo nesse grupo do Palmeiras. Tivemos ontem também o Bahia batendo o Nacional por 1-0 lá no Uruguai. Vitória importante para o Bahia, que pula a liderança do grupo com 4 pontos. Hoje tem Inter e Atlético Nacional. O Internacional tem apenas 1 ponto, mas joga no Beira-Rio, contra o Atlético Nacional, que tem 3. O Inter não pode tropeçar. Se tropeçar, pode se complicar já nesse início da fase de grupos da Libertadores da América. E ontem também tivemos o Flamengo derrotado no Maracanã pelo Central Córdoba por 2-1. E a LDU bateu o Deportivo Táchira por 2-0. Portanto, LDU e Central Córdoba 4, Flamengo 3, Deportivo Táchira 0 no Grupo C. Mas vamos falar do Palmeiras, que ontem derrotou o Cerro Porteño. As informações do Verdão com o nosso Lucas Basílio. Grande noite, Lucas! Grande noite a você, Weber Lima, um grande abraço especial pro 105. Falamos de Palmeiras, que venceu na noite de ontem com total cobertura 105, bateu a equipe do Cerro Porteño do Paraguai no Allianz Parque, vitória importante que faz com que o Palmeiras assuma a liderança isolada do Grupo G, né, mantendo 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos ganhos, mas o desempenho mais uma vez deixou a desejar. É verdade que os resultados estão vindo, estão aparecendo, mas a equipe de Abel Ferreira tem sofrido mais do que deveria, mais do que o torcedor estava acostumado para conquistar os resultados, né? Vitória de ontem foi marcada ainda por Richard Rios, que não apenas fez o gol da vitória, como também foi o protagonista, até por conta da sua reação após o gol. Em vez de comemorar, ele acabou fazendo gestos de silêncio para a torcida, para a própria torcida palmeirense, pedindo para que ela se calasse. Isso repercutiu e muito, né? Foi uma bomba negativa aí no ambiente palmeirense, até porque o Richard Rios marcou lá no Peru também, contra o Sporting Cristal, assim como ontem, entrando no segundo tempo, e também não comemorou aquele gol, justamente porque ele está insatisfeito por conta das críticas que ele vem recebendo, principalmente depois da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, em que ele foi colocado ali como um dos culpados pela derrota palmeirense. Depois desse gesto provocativo aí para os próprios torcedores, o próprio Richard Rios, através das redes sociais palmeirenses, se manifestou e pediu desculpas para o torcedor do Palmeiras. Vamos ouvir agora aqui no 105 FM Futebol Clube. Estou aqui diretamente falando com você, torcedor, pedir mais uma vez desculpas. Eu acho que vocês sabem que eu não sou esse tipo de pessoas. Nunca fui de falar mal com ninguém, nunca fui de responder alguém. Eu acho que isso saiu mais um desabafo mesmo, que eu venho atravessando por um momento um pouco complicado na minha vida, mas nada vai ser desculpa para isso, mas sim assumir os erros que a gente comete. Eu acho que a gente está nesse mundo aqui para cometer erros e para acertar. Então venho falar aqui para você mais uma vez desculpa. Obrigado por aceitar, os que estavam aqui, o pedido de desculpas. Como eu sempre saio dentro de campo para deixar a vida, hoje não foi a exceção. Então obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. E não só por mim, sim por minha família. Esse, então, o Richard Rios, vamos acompanhar, né? Como fica essa relação entre jogador e torcida depois dessa atitude do atleta colombiano na partida de ontem. Outro que preocupa palmeirenses, mas por outra razão, é Rafael Veiga, que voltava depois de 2 jogos ao time titular do Palmeiras e ontem acabou tendo diagnosticado uma luxação no ombro, que praticamente o descarta para o duelo do próximo sábado, o clássico, reeditando a final estadual diante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o Verdão volta a campo no dia 24, fora de casa na altitude boliviana, diante do Bolívar, pela rodada 3, e também na terceira rodada, mas do Campeonato Brasileiro, o Verdão estará em campo no clássico diante do Corinthians no sábado, com total cobertura 105, a ser disputado na Arena Barueri.